todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões, em especial do 34º Exame de Ordem. Neste vídeo, nós vamos responder o tão temido Exame de Ordem nas questões de uma disciplina que é espinhosa para muitos, que é o Direito Empresarial. Eu sou a Maria Luísa Monteiro, serei sua professora e facilitadora hoje, e eu já tenho alguns pedidos para fazer antes da gente começar. O primeiro é deixar um joinha nesse vídeo para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E mandar esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que também tem dificuldade com direito empresarial, que vai fazer a próxima prova da OAB, que não pode perder os 5 pontos na matéria por bobeira. Então me faz esse favor, compartilha com seus amigos. E já quero pedir também para vocês me seguirem aqui, ó, nas redes sociais. Esse aqui é meu Instagram. Lá eu posto várias dicas de estudo e várias dicas de direito tributário, que junto com o empresarial é uma matéria que o pessoal costuma ter bastante dificuldade, e o meu papel aqui é desmistificar e tentar facilitar ao máximo. Dito isso, vamos começar então com a resolução de questões. Antes da gente começar, preciso dar algumas orientações gerais para vocês. No seguinte sentido, aqui nós vamos responder as questões e comentar os gabaritos. Para isso, é preciso que você ou já tenha respondido todo o exame, ou pause e vá respondendo conforme eu for apresentando as questões. Então, se você quiser separar um tempo aí na sua casa, resolver todo o 34º exame como se fosse um simulado, e depois voltar aqui para essa sequência de vídeos e assistir não só a minha resolução, mas aos demais vídeos das demais matérias, é bacana. Mas se você não tiver com tempo e quiser revisar só o que caiu no último exame de Direito Empresarial, eu vou sumir aqui do cantinho da tela, vocês vão ver. Eu vou sumir, assim. E aí você pausa o vídeo, lê com calma, conta aí uns 3 minutinhos, que é o tempo que você tem para responder as questões na prova da OAB. Responde, e aí você dá play de novo, e eu apareço aqui no cantinho e comento o gabarito com você para você ver se acertou, se errou, e recalculando aí a rota para essa reta final da preparação. Combinado? Então, bora começar aí com a primeira questão. A primeira questão de empresarial foi a seguinte. Em 2019, foram estabelecidas inicialmente por medida provisória, posteriormente convertida na Lei 13.874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta. Essa questão exigia conhecimento da Lei 13.874 de 2019, também conhecida como a Lei de Liberdade Econômica. Vocês vão perceber, na disciplina de Direito Empresarial, que as pessoas têm muita dificuldade com essa matéria, e isso assim, não vou falar só nessa questão, nas demais questões que nós vamos responder nesse vídeo. As pessoas costumam ter muita dificuldade em direito empresarial, e essa dificuldade, analisando as questões e com o passar do vídeo, vocês vão perceber que é porque o direito empresarial muitas vezes cobra a literalidade da lei. Então são questões que você não consegue responder apenas com base em interpretação de texto e bom senso. Você não consegue ler essas afirmativas e, com base no bom senso, adivinhar o que a lei dispõe sobre esse assunto. Você precisa, de fato, ter um conhecimento da lei. Por isso que é tão importante, em especial para quem tem dificuldade com a matéria e não quer perder, né, esses 5 pontos que fazem total diferença na primeira fase do exame de ordem, conhecer a letra da lei, ler a lei com frequência, fazer esse estudo completo mesmo, questões, lei seca, uma aula de revisão aqui, outra ali, isso tudo vai facilitar muito. Essa questão em específico cobrava conhecimento, então, sobre os contratos empresariais. Vamos analisar as afirmativas e aí a gente vai tentar entender o que está escrito lá na lei, o que a lei mudou nas outras leis e tudo isso. Alternativa A. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Isso aqui, gente, é falso, tá? Em se tratando de direito empresarial, não há essa diferenciação quando a gente fala de contratos. Pacta sunt servanda, vocês lembram disso? Contrato faz lei entre as partes. Existe uma certa simetria entre as partes que estão contratando. A gente fala sobre um contrato
assimétrico nas relações de consumo, nas relações de trabalho, mas no empresarial, ainda que seja um empresário individual ou uma EIRELI, né, uma empresa individual, um empresário individual de responsabilidade limitada, não se fala aqui em tratamento diferente para esses contratos. Então, alternativa A, falsa, já vamos descartá-la. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Bom, essa aqui tá interessante, vamos marcar essa aqui. A C. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada, porém até o ponto em que o Estado julgue discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. Bom, se você sabe, ao menos, que essa lei é a lei de liberdade econômica, só com base no nome a gente já consegue presumir que ela tenta limitar um pouco a intervenção do Estado nessas relações empresariais. A problemática dessa questão é mais nesse sentido, que o Estado pode intervir, que ele julga discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. A nossa Constituição Federal dispõe que o Estado intervém na economia em situações excepcionais. Embora a realidade não seja essa, a gente já pode descartar essa questão justamente por isso, tá? E a D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e limitada, sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, essa presunção é absoluta. Essa questão, assim como a alternativa A, é falsa, justamente porque não existe presunção absoluta de uma hipossuficiência, vulnerabilidade dessas microempresas. Com base nisso, nos resta apenas a alternativa B, em que as partes negociantes, deixa eu arrumar uma cor mais bonita, né, que essa fica meio feia, em que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e resolução. Onde está isso na lei? Está lá no artigo 421-A do Código Civil, que foi introduzido pela Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica. Essa lei fez alterações no nosso Código Civil, dentre elas o artigo 421-A. Qual que é a literalidade do artigo? Vamos ler então. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ou seja, elementos concretos, não o Estado julgando necessário intervir. Precisa de um elemento concreto de provas para que essa intervenção ocorra, ou então para que se presuma que exista uma assimetria nessa relação. Ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas negociais e seus pressupostos de revisão ou de resolução. Uma curiosidade bacana é que esses parâmetros objetivos e as cláusulas, inclusive, se não ficarem especificamente delimitadas, pode ser motivo, objeto de ação judicial. É possível propor ação para definir o exato significado, abrangência e interpretação de cláusula de um contrato empresarial. Isso são todas intercorrências advindas da Lei de Liberdade Econômica, gabarito B. Vamos para a próxima. Em ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, sim, gente, caiu processo arbitral em direito empresarial. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade com a matéria, porque é muita coisa para saber, muita lei, mas vamos aí tentar entender qual pedacinho da lei que o examinador quer que eu conheça, quais leis ele quer que eu conheça, e vamos manter a calma, tá? Mas vamos lá então. Em ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, a autora da ação, parte no juízo arbitral, alegou como fundamento jurídico do pedido 1. O fato de a sentença ter sido baseada apenas em regras de direito. 2. Omitiu a data. E 3. O lugar em que foi proferida, requisitos formais da sentença, segundo ela. Na contestação, a outra parte, favorecida pela decisão, alegou que a omissão do lugar e da data são erros meramente materiais, supríveis por outros meios,
como a convenção de arbitragem, onde se encontra estipulado o local da sede da arbitragem, e por documentos dos árbitros, onde constam a data limite para ser proferida a decisão. Assim, não se pode anular a sentença arbitral simplesmente por omissões supríveis. Quanto ao mérito, e atentando para as disposições legais da sentença arbitral, assinale a afirmativa correta. Eu até falei para vocês que é meio difícil ir pelo bom senso nas questões de empresarial, mas aqui até poderíamos tentar. Vamos analisar as alternativas. A. Os argumentos apresentados pela ré são procedentes, eis que a ausência da data e do lugar da arbitragem configura erro material, sanável pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. A B. Os argumentos apresentados pela ré são procedentes, eis que é dispensável na sentença menção à data ou ao lugar em que foi proferida, sanável pelo conteúdo da convenção de arbitragem. C. Os argumentos apresentados pela autora são procedentes, eis que é necessário na sentença arbitral a data e o lugar em que foi proferida, exceto se os árbitros julgaram por equidade. D. Os argumentos apresentados pela autora são procedentes, eis que é nula a sentença arbitral que não contiver a data e o lugar em que foi proferida. Sendo bem sincera com vocês, se eu fosse fazer uma análise com base no bom senso e tudo mais, ela provavelmente me induziria a erro. Nessa questão, a alternativa correta é a alternativa D, em que os argumentos apresentados pela autora são procedentes, uma vez que é nula a sentença arbitral que não contém a data e o local em que foi proferida. A única forma de eu saber isso é olhando ou para o nosso Código Civil ou para a Lei 9.307 de 96, que é a lei de arbitragem, que dispõe, primeiro, no Código Civil, que é um requisito obrigatório da sentença arbitral a data e o lugar em que foi proferida. E no artigo 32, inciso 3º da lei de arbitragem, que fala que é nula a sentença arbitral que não contiver os requisitos do artigo 26. Justamente por isso é que é tão importante esse estudo completo da legislação. Já é a segunda questão de 5 que cobrou a literalidade da lei. Tudo que você precisava para acertar essa questão era conhecer a lei, o Código Civil, a lei de arbitragem, enfim. Então, inclusive aqui eu tenho que fazer uma ressalva. O slide me induziu a erro. Aqui não é o Código Civil, tá, gente? É a mesma lei, é a lei número 9.307, que o artigo 26 do Código Civil, eu acho que fala de ausência, ou algo do tipo. Então, essa questão cobrou conhecimentos exclusivamente da lei de arbitragem, e para isso você precisava conhecer os requisitos e saber que é nula sem esses requisitos essenciais. Gabarito, então, D. Vamos para a próxima questão, que também vai ser letra de lei, mas vamos analisar e entender o que a gente precisa saber aqui. Olha só. Tibage Verduras e Legumes Limitada requereu sua recuperação judicial no juízo de seu principal estabelecimento. Qual é o foro competente para o requerimento de recuperação judicial? O juízo do principal estabelecimento. Muito bem, certinho. Já dá para a gente ir revisando outros pontos da lei de recuperação e falências aqui, hein? Na petição inicial, informou sua condição de microempresa, comprovando na documentação acostada seu enquadramento legal e que apresentará oportunamente plano especial de recuperação, considerando as informações prestadas e as disposições da legislação sobre o plano especial de recuperação, assinale a única afirmativa correta. Vamos tentar dar uma revisada em recuperação judicial? A recuperação ela é uma alternativa para que a empresa volte a respirar. Ela é uma ajuda, né? Para reunir os credores, dar uma olhada nas dívidas, mas a empresa ainda não está à beira da morte, à beira da falência. Ela ainda tem chance, ela só precisa de uma forcinha, de uma ajuda para negociar. O foro competente a gente já conseguiu revisar aqui nessa questão, então vamos para as alternativas. A sociedade devedora poderá oferecer aos credores quirografários, inclusive aqueles decorrentes de repasse de recursos oficiais, o pagamento em até 36 parcelas mensais, iguais sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, podendo propor o abatimento do valor das dívidas. B. O plano especial de recuperação
deverá prescrever que o devedor realize o pagamento da primeira parcela aos credores sujeitos à recuperação no prazo máximo de 360 dias contados da data de concessão da recuperação. C. A sociedade limitada não poderá incluir no plano especial os credores titulares de propriedade fiduciária, de bens móveis ou imóveis, proprietários em contrato de compra e venda com reserva de domínio, que terão preservadas as condições contratuais e as disposições legais. Por se tratar de devedora microempresa em razão do tratamento favorecido que lhe é dispensado, o plano especial de recuperação poderá ser apresentado em até 60 dias, contados da data do pedido de recuperação, admitida uma única prorrogação por igual prazo. Pessoal, não há bom senso que resolva uma questão como essa. Era preciso que o candidato conhecesse mais uma vez o que diz a lei. A alternativa correta aqui é a alternativa C, em que a sociedade limitada não poderá incluir no plano especial os credores titulares de propriedade fiduciária de bens, móveis ou imóveis, proprietários em contrato de compra e venda com reserva de domínio, que terão preservadas as condições contratuais e as disposições legais. Nunca no bom senso que você ia pensar num negócio desse. Isso está lá no artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, que diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Resposta, então, C. Não há bom senso que resolva um negócio desse, gente. Você tem que conhecer a legislação, que sem conhecê-la, você ficaria na regra. São sujeitos à recuperação judicial todos os créditos nos prazinhos. E ainda assim, com o bom senso, se você não conhece a lei, você não sabe quais são os prazos, quais são as parcelas, como que funciona o negócio. Então precisa, não tem como fugir da legislação nessas horas, tá? Gabarito C, vamos para a próxima questão. Na companhia fechada Gráfica Redenção da Serra, Sociedade Anônima, o estatuto prevê a criação de classes de ações ordinárias em função de classes de ações ordinárias lá na lei das SA. Essa é a legislação que nós estamos falando aqui. As ações ordinárias em função de conversibilidade em ações preferenciais e atribuição de voto plural na razão de 5 votos por uma ação ordinária. O que você tinha que conhecer aqui? A gente está falando de uma sociedade anônima, certo? Uma sociedade anônima que não fala se ela é de capital aberto ou capital fechado, mas enfim, uma sociedade anônima. A gente vai voltar lá para o direito societário. As ações da sociedade anônima, como que elas são divididas? Elas são ações ordinárias, ações preferenciais, quem tem direito a voto, como que funciona? Tudo isso não dá, novamente, para usar o bom senso. Tem que conhecer a literalidade da lei. Essa questão, ela dizia que, ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela é, e aí temos as opções, parcialmente válida, parcialmente nula, plenamente válida ou totalmente nula. O que você tinha que entender? Se é possível criar classes de ações ordinárias com base na conversibilidade em ações preferenciais e na atribuição de voto plural na razão de 5 por 1, a ação ordinária. Basicamente aqui, se você não conhece as regras e em função de que é possível a criação de classes de ações ordinárias, a divisão, de classes de ações ordinárias, você não conseguiria responder. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Alternativa C mesmo. Que era plenamente válida, pois ambos os parâmetros adotados pelo Estatuto, tanto o voto plural quanto a conversão em ações preferenciais, são possíveis e lícitos nas companhias fechadas. Isso está lá no artigo 16 da Lei das SA.
que diz que as ações ordinárias de companhias fechadas poderão ter classes diversas. Diversas em razão do quê? E aí tem os 4 incisos que vão te dar as opções. E dentre as opções de classes de ações, temos a conversibilidade em ações preferenciais e a atribuição de voto plural, exatamente naquela proporção. A uma ou mais classes, observados o limite e as condições dispostos no artigo 110A. E aí, para saber se o prazo que estava escrito aqui, ó, no item 2, estava correto, era preciso que você conhecesse também essa proporção, que diz que é admitida a criação de uma ou mais classes com atribuição de voto plural não superior a 10 votos por ação ordinária. Aqui, ó, atribuição de voto plural na razão de 5 por 1 ação ordinária. Está dentro do quórum estabelecido lá na lei das SA. Mais uma vez, gente, sem conhecer a legislação, não tem como. E assim, a banca costuma cobrar bastante lei seca, e é bacana falar isso, porque quando você cobra a literalidade da lei, você diminui a chance das pessoas recorrerem. Você diminui o número de anulações, diminui o número de recursos e o trabalho pós-prova. Então é muito mais simples aplicar uma prova que cobra a literalidade da lei, porque está lá, não tem margem para discussão, para discricionariedade. E conhecer a lei e entender o que caiu nos últimos exames é essencial, porque, se vocês repararem bem, existe uma recorrência de temas, de assuntos. Não é a primeira vez que esse assunto caiu no OAB, com certeza não vai ser a última. Se você tiver um tempinho agora nessa reta final de preparação, dá uma olhada na lei das SA, nos principais artigos que fala sobre as ações ordinárias, sobre a divisão aí, os poderes de cada tipo de ação, os quórums, prazos. Tenta dar uma olhada nisso, esse tipo de coisa bem decoreba. Parece chato na hora de estudar, mas costuma cair bastante em provas e é uma coisa que garante aí mais pontos para você conseguir a aprovação, tá certo? E agora vamos para a última questão. Será que é a última, pessoal? Para a última questão. Sociedade cooperativa. Mais uma questão de direito societário. A sociedade cooperativa é dotada de características próprias que lhe atribuem singularidade em relação a outros tipos societários. Dentre elas, o critério de distribuição de resultados. Mais uma questão, gente, que vai cobrar o quê? Eu falei, eu devia colocar um contador aqui no canto da tela. Quantas vezes ela falou letra de lei e literalidade da lei nesse vídeo? Muitas. Mas é porque, mais uma vez, está sendo cobrado. Aqui, então, o examinador quer saber sobre a distribuição de resultados na sociedade cooperativa. A distribuição de resultados na sociedade cooperativa, ela é realizada de forma proporcional, mas ela é proporcional não só ao valor, né, do sócio, que em regra as pessoas pensam que é isso. No bom senso, eu com certeza chutaria a alternativa A, mas na verdade a alternativa correta aqui é mais uma vez a C. A distribuição dos resultados na sociedade cooperativa é realizada de forma proporcional ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Mais uma vez, não teria como acertar no bom senso. É preciso estudar empresarial, é preciso conhecer a legislação. E sobre as sociedades cooperativas, elas estão lá por volta do artigo 1094 do Código Civil. E esse artigo fala das características da sociedade cooperativa e, dentre essas características, da forma de distribuição dos lucros, dos resultados. E o inciso 7º vai tratar desse assunto. A distribuição dos resultados é de forma proporcional ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Gente, exatamente, é o Ctrl+C, Ctrl+V da legislação na alternativa da prova. A única forma de acertar é estudando lei seca. Eu espero que vocês tenham ficado com esse recado. Gabarito C. E fica aqui o meu desejo para que vocês façam uma boa prova, para que tenham uma boa reta final aí nos estudos. E, por favor, se tiverem um método de estudo para escolher aí de preferido na hora de estudar para a primeira fase da OAB, se atenham à legislação, à literalidade da lei, porque cai muito, não só na disciplina de empresarial, mas nas demais disciplinas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no Instagram, que eu estou à disposição para ajudá-los.
E a gente se vê aí nas próximas revisões para a OAB. Se você ainda não assistiu o vídeo tributário, assista, porque a correção também é comigo, ficou muito bacana. E é uma forma de você se preparar para garantir mais 10 pontinhos. Mais 10 pontinhos não, mais 5. Se somar os dois, 10 pontos. E aí só falta 30 para você passar para a segunda fase. Uma excelente prova e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!